Graça e paz, igreja. Como a Aline falou, a gente está no mês já de fazer da oferta missionária, mas a gente terminou o mês de ênfase em evangelismo, e eu creio que Deus ainda tem um pouquinho de evangelismo para falar para a gente, mesmo já sendo abril. Amém? O tema da mensagem de hoje é engraçado. O tema é: para qual Jesus você tem pregado Jesus? É meio ambíguo aí, né? Mas essa palavra, ela me veio há 2 domingos atrás. A Karina estava aqui pregando, era o mês de ainda com ênfase em evangelismo, e ela trouxe algumas histórias sobre vidas que foram transformadas quando tiveram encontros com Jesus. E ela contou 3 histórias. E uma das histórias que ela conta é da mulher samaritana, ou a mulher do poço, como muitas pessoas conhecem a história. Para quem já sabe a história, amém, mas para quem não sabe, eu vou só resumir aqui um pouquinho. Samaria era um lugar onde que os judeus não gostavam de passar e não gostavam de ir, porque eles não se davam, né? Da Bíblia. E Jesus, em uma certa ocasião, ele precisou passar por Samaria, precisou ir para Galileia e precisou passar por Samaria. E ele para num determinado lugar, que é o poço de Jacó, que a história também é bem interessante, quem puder ler sobre o poço de Jacó para aprender. E ali ele tem um encontro com uma mulher samaritana que vai buscar água. Era uma mulher que, como a Bíblia diz, ela tinha uma vida duvidosa, vamos colocar dessa forma. Mas ela ia ali naquele momento onde que sabia que quase não tinha ninguém, porque ela não gostava de encontrar com as pessoas da cidade, justamente porque por ela ter uma conduta não muito condizente com a sociedade da época. E ali ela tem aquele encontro com Jesus. E quando ela chega, Jesus fala para ela: você pode me dar água para beber? Ela meio que se indigna, porque ela fala: você é um judeu, homem, me pedindo água? E olha como é interessante essa história, porque ela poderia, como ela já era uma mulher, vamos dizer, amargurada por tudo que ela vivia e passava, e era um judeu, homem, pedindo água, ela podia ter escorraçado com ele. Eu vou te dar água, nem te conheço. Deixa eu vir, nem na fila do pão. Né? E água para você nada, você que pegue sua água, seu judeu. Olha que hoje, que a gente conhece a história, olha que oportunidade teria perdido a samaritana se ela não tivesse se aberto a um diálogo. A um diálogo. Ele era um judeu, ele era um homem, totalmente contra aquilo que era normal da época, e foi lá e ainda pediu algo para ela. Mas ela, naquele momento, se permitiu ter a oportunidade. Ela abriu a porta, Jesus bate a porta, ela abre. E ali, Jesus conversa com ela, como a Karina falou, até expôs, né, tirou as máscaras dela. E aquela mulher no final me pede: me dá essa água, me dá você essa água de beber. Olha a oportunidade que essa mulher não perdeu por ela ter deixado Jesus entrar na vida dela, por ela não ter se fechado totalmente. De certa forma, ela se defendeu. E ainda Jesus fala para ela: se você soubesse quem eu sou, saberia que eu posso dar água da vida. E ela fala: mas você, que nem é da geração de Jacó, de Deus, que eles, naquela época, ainda seguiam, que é do Antigo Testamento, da forma como era. E ali ela creu. Jesus falou: eu posso te dar a água da vida. E ela aceitou. E hoje a gente sabe que ela teve a vida transformada, mas porque ela deu essa oportunidade. Ainda dentro da palavra da Karina, ela trouxe um
testemunho. E no testemunho dela, e essa foi a hora ali que eu senti muito, assim, muito forte. Dentro do testemunho dela, ela trouxe que ela estava com o Márcio almoçando, chegou uma pessoa em situação de rua. Essa pessoa em situação de rua pediu comida. A Karina e o Márcio ali cordialmente falaram, não, a gente vai. Dispuseram a ajudar. E o Márcio foi atrás da comida. Mas quando aquele rapaz ficou lá, a Karina também não perdeu a oportunidade. Ela testemunhou aqui que ela começou a falar de Jesus para ele, entregou a palavra de Deus. E aquele homem, quando ela começou a falar, a gente já logo entendeu. Ele não tinha fome de comida. A fome dele era outra. E que, para a glória de Deus, a Karina supriu naquele momento. Mas, pela oportunidade que não foi perdida, ele recebeu o melhor alimento que ele podia receber no dia. Quem ouviu o testemunho viu que ele não comeu. Depois que ela falou para ele tudo de Jesus, explicou se ele conhecia a palavra, ele já se alimentou daquilo e foi embora. Nem quis comer. Naquele momento que a Karina falava, que ela explicava tudo isso, me veio assim muitas passagens bíblicas e muitas coisas de Cristo, aonde a gente às vezes não percebe, mas tem Cristo nas coisas. Tem Cristo ali. Tem Cristo, às vezes até usando as situações para realmente ver como que a gente vai lidar com elas. Naquele momento me veio uma passagem bíblica, Lucas 24, 13. E é muito oportuno. Por quê? Porque foi muito próximo da mesma época que a gente está vivendo agora. Foi logo após a morte de Jesus, que é a história do caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, Jesus morreu, foi crucificado, e 3 dias depois, no dia da ressurreição, foi nesse mesmo dia, então, naquele mesmo dia, 2 seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, aí eu vou pular aí, tá? Eu vou falar, chegou um homem, tá? Chegou um homem, aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Quer dizer, estavam os dois caminhando na estrada, conversando sobre o que tinha acontecido, e chega um homem, que até então para eles é um estranho, que eles nunca viram, eles não conheciam e não sabiam quem era aquela pessoa. E esse homem pergunta, sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido, então um deles, chamado Cleopas, respondeu, você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, respondeu eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos a esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. O que está acontecendo aqui? Eles estão pregando Jesus. Eles estão pregando Jesus para Jesus sem saber que Jesus era Jesus. É fantástico como as oportunidades não podem ser perdidas. Lembra no começo que eu falei que a samaritana, mesmo com todas as suas defesas, com a sua vergonha até, ela se abriu ao diálogo. Ela não perdeu a oportunidade e teve a vida transformada? Aqui aconteceu a mesma coisa. Imagina, vamos lá, ali, nós duas andando no caminho, chega um homem estranho, vem querer. O que vocês estão conversando? Imagina. E é Jesus? Aí, quem é você? Nós estamos conversando, você não precisa saber que nós estamos conversando, não. Até porque, naquela época,
Quem andava com Jesus, quem eram os discípulos, quem seguia Jesus, também era mal visto. Né? Depois vocês viram que teve muita perseguição, tem até hoje. Então, imagina eles terem que falar para um estranho que eles acreditavam, que eles seguiam Jesus ali. Mas eles tiveram a coragem, tiveram a oportunidade. E depois também, aí seguindo a história depois, Jesus vai com eles no caminho, Jesus esclarece para eles que eles não precisavam ficar entristecidos, porque aquilo tinha que acontecer, como estava nas Escrituras, no Antigo Testamento. Jesus vai para a casa deles com eles, Jesus parte o pão, abençoa, ceia com eles. Olha que santa oportunidade que não foi perdida por conta de uma abertura que a pessoa se deixou permitir. Porque se a gente se fecha, e aqui eu trouxe as duas histórias, por quê? Porque a samaritana, ela se abriu para ouvir. E os outros, os caminhos de Emaús, para falar. Quando Jesus perguntou. Então, a gente tem que estar aberto para as duas coisas. Para ouvir, para receber e para dar, para doar. Eles não perderam. Jesus deixa claro na palavra dele. Ele está à porta e bate. Aquele que abrir, ele entrará. Se a pessoa não estiver aberta, e não só para receber, né, como a samaritana, mas também para dar, como eu expliquei. No caminho de Emaús, eles estavam confusos, mas Jesus esclareceu, andou com eles, foi. Olha a rica oportunidade. Aí, com tudo isso que foi eu passando na minha cabeça, Renata, para qual Jesus você quer? Eu brinquei com a Aline no dia da vigília. A gente estava aqui na vigília e quando foi 3 da manhã, cantando, louvando, bateram na porta, lembra? Vocês lembram disso? Bateram na porta. E a gente fica meio apreensivo, porque são 3 horas da manhã, está batendo, né? Aí eu brinquei com a Aline, eu falei assim, a Aline falou, gente, quem vai? Que não sei o quê. Eu falei, abre, porque se for Jesus? Então diz que a gente está aqui louvando, pedindo, clamando, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, o Senhor, bate a porta e a gente não abre. É claro que tudo tem que ter cuidado, um discernimento. Ronildo, muito gentilmente, foi lá receber o rapaz. Ronildo abriu, né, porta. Precisamos estar alertas todo o tempo. Ronildo com carisma, que todo mundo já conhece, foi lá, abriu a porta. Era um rapaz jovem, não sei a situação, se era de rua, drogado, sabe? Se estava com fome. Né? Não sei. Mas ele foi convidado a entrar. E quando ele olhou na porta, ele tomou um susto. Tem muita gente, né? Se assustou. Mas assim, ele encontrou receptividade. Ele encontrou alguém que abriu a porta para ele, que quis conversar, que quis trazer. Ele não quis. Deus sabe todas as coisas. Mas ele não foi maltratado. É necessário ter cuidado, gente. É necessário prestar atenção nessa oportunidade. Claro, aqui na igreja estávamos em um número grande de pessoas, apesar do horário, mas era um lugar, vamos dizer, seguro. É a mesma situação da Karina. Ela conversou com o rapaz ali, porque ela estava num lugar público, o marido dela estava por perto. A gente também tem que ter discernimento, tem que pedir para Deus esse discernimento. Achar que todo mundo é Jesus lá no meio da Cracolândia e a gente tem que ter esse discernimento. Claro, tem o dia, tem hora para fazer essas coisas. Muitas igrejas fazem com preparo, com conversa. Tem que ser tudo, né? O Murilo que foi lá na Jocum viu como que funciona. Mas o que eu digo é que a gente não pode perder as oportunidades de pregar Jesus para Jesus, porque a gente não sabe, né, quando realmente é Jesus. No dia do evangelismo, por exemplo, é maravilhoso. Né? Eu saio pela rua, eu quero falar de Jesus.
Mas eu quero falar de Jesus só para quem tem a cara boa? Só se a pessoa está cheirosa? Aí eu vou assim com o livrinho. Olhar para minha cara e der um risinho, eu entrego e falo. Se fechar a cara, pode. Sujo, descabelado, não vou não. Chego na igreja, tem gente diferente. Já vi. Do lado não. Está ouvindo minha coração. Não dá. Porque você não sabe que do seu lado está Jesus. Jesus manda amar o próximo. E a gente, às vezes, entende que o próximo é só quem está próximo, pertinho. Ou é da família, ou é os próximos da igreja, os familiares que convivemos. Eu, Renata, entendo que o próximo é aquele que se aproxima. Aproximou é próximo. Ainda mais a Renata, né? Que fala pelo... Chegou perto, eu tenho que amá-lo. É uma criatura. E o ID é para pregar para toda criatura, independente de como ela esteja. Independente de como estiver, a gente não pode escolher pregar a Jesus para Jesus, porque a gente tem que ver Jesus através das pessoas. Aí vocês me perguntam assim, Renata, mas de onde você tirou? Falando que vê Jesus nas pessoas, que estamos pregando Jesus para Jesus. Que a gente tem que imaginar que estivéssemos falando de Jesus para as pessoas como se estivéssemos falando para o próprio Jesus. Vamos ver? Está na Bíblia. Mateus 25, do 31 ao 40. Jesus falava por meio de parábolas, para que as pessoas entendessem de uma forma mais fácil aquilo que ele gostaria de passar. Essa parábola é a fala do juízo final. Olha o que diz. 31. Mateus 25, do 31 ao 40. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará no seu glorioso trono. Todas as nações serão reunidos em sua presença, e ele separará as pessoas como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e o bode à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês são abençoados por meu Pai, porque recebem como herança o reino que lhes é preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para a sua casa. Estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Então, estes justos, separadinhos, perguntarão: Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer? Ou sedento e lhe demos de beber? Ou como estrangeiro e convidamos para a nossa casa? Ou nu e o vestimos? Quando foi que vimos doente ou na prisão e o visitamos? Então o rei dirá: eu lhe digo a verdade. Quando fizerem isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Está aqui. O que Jesus fala? Foi a mim que fizeram quando vocês cuidarem dos doentes, quando vocês alimentarem os que precisam. E às vezes, gente, não é o que aconteceu lá com a Karina. Não é o físico. Não é o material. Não é uma fome de comida. É uma fome de palavra. É uma fome, é um saciar. Aqui mesmo ele fala, né? Ó, se eu estiver doente, me visita. Cuida de mim. Não precisa ser algo que você tem que dar fisicamente, um dinheiro, um alimento. Mas é o emocional. Às vezes o que a pessoa precisa é só de um abraço. Às vezes o que a pessoa precisa é só de um abraço. E é o que Jesus fala: quando você fizer isso ao menor, é a mim que está fazendo. Então, de novo, eu digo,
quando a gente fizer para essas pessoas, quando a gente sair, vamos pregar o evangelho, vamos falar, vamos ter a oportunidade de falar com amor e para quem tiver que ser. Olha para aquela pessoa como se estivesse olhando para Jesus, para falar do amor de Deus, para pregar Jesus. Porque pode ser Jesus. Então tem que pregar Jesus para Jesus. Quando a gente convida as pessoas para a nossa casa, tomar um café, só para mostrar o carinho. Não precisa ser com o estrangeiro, com o desconhecido. Conhecidos mesmo. Amor, dá o amor de Deus, dá o amor de Deus. Eu, a Renata, né? Sou a faladeira. Estou ali no ponto de ônibus. Você viu se passou Vila Mariana? Eu não vi, mano. Sabe por quê? Porque eu estou prestando atenção na saúde. Mas você mora por aqui? Porque eu conheço muita gente do bairro, mas eu nunca vi por aqui. Eu sou da igreja. Não perde a oportunidade. Não perde. Vamos falar de Jesus para aquela. A pessoa se aproximou, é próximo. E é próximo, a gente tem que amar. É uma criatura. Tem que ser. O ID tem que ser pregado. Para qualquer criatura, para qualquer pessoa, em qualquer situação, em qualquer circunstância, a gente tem que ver Jesus. Que a gente possa guardar isso no coração e entender. Se tiver a oportunidade, tem que fazer. Amém?